Boa noite a todos os colegas médicos veterinários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a colangite felina. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo veterinários a tratar as principais afecções clínicas e emergenciais na espécie felina. A colangite ela é uma afecção que ela é bem comum na espécie felina, mas por conta muitas vezes do diagnóstico ineficiente ou às vezes um tratamento inadequado, a gente acaba tendo recidivas dessa doença. Então hoje eu vou estar abordando quais são os tipos de colangite, como que a gente faz esse diagnóstico e como que a gente realiza o tratamento em cada uma delas. A colangite ela é caracterizada pela inflamação das vias biliares e muitas vezes por conta dessa inflamação a gente vai ter uma diminuição da luz do órgão e com isso a gente acaba tendo alteração no fluxo do líquido biliar. Nós temos três causas principais da colangite. Então, a primeira é a colangite bacteriana, que é quando a gente tem a ascensão das bactérias que estão no intestino e aí elas ascendem até essas vias biliares e pode causar uma infecção e aí essa vesícula inflama. A gente tem também a colangite imunomediada, que é quando o próprio sistema imune acaba inflamando esse órgão e essas vias. E a gente também tem a colangite parasitária, que é quando a gente tem aí um parasita que causa essa inflamação. O parasita mais comum de causar esse tipo de alteração é o Platinosoma, e aí com isso a gente vai ter obstrução ali das vias biliares. Os sinais clínicos, eles são muito variados e inespecíficos. Então, o que eu vejo de mais comum na rotina são gatinhos que chegam com os tutores com queixa de inapetência, MZ esporádico e em alguns casos mais graves, onde a gente já tem uma estase importante desse líquido biliar, a gente pode também encontrar pacientes com icterícia. Então, eu falei aqui quais são as principais causas de colangite nessa espécie. E agora eu vou passar a classificação das colangites que a gente tem e como que a gente diagnostica e trata cada uma delas. Então eu vou começar pela colangite neutrofílica. Então, a colangite neutrofílica, ela pode ser tanto aguda como crônica e ela é caracterizada por um infiltrado neutrofílico importante ali na vesícula biliar. E aí, como que a gente faz o diagnóstico desse caso? Primeiro, através da ultrassom, a gente vai ver essa inflamação e aí a gente pode estar realizando uma citologia guiada pela ultrassom e aí a gente vai coletar esse líquido e a gente vai conseguir ver esse infiltrado. Nos exames complementares, a gente pode encontrar também uma leucocitose importante com desvio à esquerda e as enzimas hepáticas podem ou não estar aumentadas, mas normalmente as que aumentam é a FA e a GGT. Em relação ao tratamento da colangite, é sempre importante você explicar para o tutor que são tratamentos prolongados para que ele esteja ciente que ele vai ter que fazer um acompanhamento durante todo esse tempo. Então, para a gente tratar a colangite neutrofílica, a gente pode estar escolhendo um antibiótico de amplo espectro. Normalmente, o que a gente costuma mais utilizar é a amoxicilina com clavulanato na dose de 10 a 20 mg por quilo BID. A gente pode usar também a ampicilina na dose de 22 mg por quilo BID ou TID, dependendo da situação. E a gente também pode utilizar alguma cefalexina na dose de 15 mg por quilo BID e sempre associar esses antibióticos ao metronidazol na dose de 7,5 mg por quilo BID. Então, o antibiótico que a gente vai escolher de amplo espectro, a gente vai fazer a utilização de até 3 semanas dele, só que no caso do metronidazol, o indicado é a gente fazer um tratamento aí de 1 até 6 meses com esse antibiótico. Então, a gente começa com os dois juntos, depois suspende um e mantém o metronidazol. E aí, as demais medicações que a gente vai utilizar vai depender da clínica do paciente. Então, se por acaso esse paciente está apresentando aí lama biliar, um fluido mais denso, a gente pode estar utilizando o Ursacol, a dose de 15 mg por quilo CID.
E em casos de alterações hepáticas importantes, a gente pode estar usando o SAMI na dose de 90 mg por gato. O segundo tipo de colangite é a colangite linfocítica. Qual que é a diferença? Essa é uma patologia que ela é crônica, tá? Então, normalmente ela comete pacientes de meia idade a pacientes mais velhos, sendo que o persa tem uma predisposição para esse tipo de colangite. E, como eu falei, é uma patologia crônica, então a evolução dela ela é mais lenta. Muitas vezes esses pacientes são assintomáticos ou apresentam sintomas bem brandos, como vômitos esporádicos, por exemplo. E por conta de ser uma alteração crônica, o tratamento também acaba sendo mais prolongado. Nos exames complementares, a gente pode encontrar uma anemia regenerativa e aumento das globulinas por conta desse quadro de inflamação crônica. O diagnóstico dessa patologia é feito apenas com o exame histopatológico. Então, nesse caso aqui, realmente precisa estar realizando uma biópsia para a gente conseguir fechar o diagnóstico, e aí na biópsia a gente vê esse infiltrado linfocítico. Então, para a gente tratar esse tipo de colangite, a gente vai ter que fazer a utilização de corticoide, no caso a prednisolona. A gente vai começar com uma dose inicial mais alta, de 2 a 4 mg por quilo CID. E aí a gente vai baixando essa dose 25% a cada 10 dias, até a gente chegar numa dose de 1 a 2 mg por quilo em dias alternados. E junto com isso, a gente vai estar associando também o metronidazol na dose de 7,5 mg por quilo BID, e a gente vai manter essas duas medicações. O tempo de tratamento é indeterminado, é realmente de acordo com a resposta desse paciente. Então, a gente precisa ir acompanhando esse paciente para a gente ver se em algum momento a gente vai conseguir suspender essa medicação. Mas são tratamentos realmente demorados que, quando a gente trata, normalmente leva em torno de uns 6 meses, às vezes até um pouquinho mais. Mas realmente precisa estar refazendo os exames para que a gente consiga ver se a gente conseguiu tratar ou não essa patologia. E aí, as demais medicações a gente vai estar utilizando também de acordo com a clínica. Então, se por acaso, igual eu já expliquei, tiver alguma estase ali do líquido biliar, utilizar o Ursacol. E em caso de alterações hepáticas, estar utilizando o SAMI na dose de 90 mg por gato, CID, até novas recomendações. E aí, se por acaso esse gato apresenta IEMese, daí utilizar antiemético, aí o restante do tratamento realmente vai de acordo com a clínica do paciente. Por último, nós temos a colangite parasitária. Então, como eu expliquei, a principal causa aí é a platinossomise. Então, ela vai ser secundária à ingestão de invertebrados. E aí, o que acontece? A gente vai ter um infiltrado importante, principalmente eosinofílico, por conta de ser uma resposta a esses parasitas. O diagnóstico a gente consegue através dos exames de fezes, encontrando a presença aí dos ovos, ou até mesmo realizando uma citologia, retirando aí um pouco desse líquido biliar. A gente também pode fazer um parasitológico desse líquido, e daí a gente vai encontrar ovos grandes. Nos exames complementares, a gente pode encontrar uma eosinofilia importante no hemograma, e a gente também pode encontrar aumento das enzimas hepáticas, sendo que nesse quadro, muitas vezes elas realmente estão aumentadas. O ultrassom, ele não é um exame conclusivo, então ele vai nos auxiliar a ver essa inflamação na vesícula biliar, e com isso a gente realizar esses outros exames para a gente estar vendo qual que é o tipo de colangite. Lembrando que em casos de realmente obstruções ali das vias, o tratamento é só cirúrgico, então a gente precisa estar encaminhando esse paciente aí para a cirurgia mesmo. E o tratamento dessa colangite é com um antiparasitário, então a gente vai utilizar o praziquantel na dose de 20 mg por quilo CID por 3 dias seguidos, e aí depois a gente vai repetir esse protocolo após 15 dias.
E aí, normalmente, só com esse tratamento já é o suficiente da gente eliminar esse parasita. Lembrando que a gente precisa realizar, independente da colangite, né, todos os exames complementares para a gente estar tratando também as alterações secundárias a esse processo. E principalmente para a gente conseguir fazer o controle e depois estar repetindo esses exames para saber se o nosso tratamento foi eficiente. Nos casos das colangites, né, principalmente a linfocítica, que a gente precisa fazer um tempo prolongado de corticoide, a gente precisa deixar esse tutor ciente que esse paciente precisa estar realizando os exames periódicos, principalmente por conta da questão renal, porque, como eu falei, no caso da linfocítica, acontece muito em pacientes senis. Então, a gente sabe que o gato ele tem tendência a ter doença renal crônica, então a gente precisa ficar muito de olho nessas enzimas renais para que a gente possa intervir ou interromper esse tratamento a qualquer momento. Ou no caso de pacientes que a gente já sabe que está no estágio inicial da doença renal crônica, entrar com todo a suplementação, a alimentação necessária para que a gente deixe essa parte muito estabilizada para que esse paciente aguente, né, realizar esse tratamento prolongado com o uso dos corticoides. Então, como a gente viu, o felino ele tem esses diferentes tipos de colangite e é muito importante a gente conversar com o tutor a respeito disso, até mesmo por conta do tempo de tratamento, principalmente no caso das colangites neutrofílicas e linfocíticas, porque são tratamentos muito prolongados, muitas vezes até novas recomendações, e o tutor precisa ficar ciente que ele precisa continuar esse tratamento e precisa que a gente continue acompanhando, porque quando a gente inicia com um tratamento, esse paciente que estava tendo sinal clínico acaba melhorando muito rápido os sinais clínicos. E tem alguns pacientes, alguns tutores, né, de pacientes nossos que acabam abandonando, né, o tratamento, param por conta própria. Então a gente precisa frisar muito bem da importância da gente fazer o acompanhamento desse paciente e explicar que, embora ele tenha uma melhora clínica, não significa que a gente consiga controlar a doença. Então, deixar isso muito claro durante a consulta para que a gente evite de que esse tutor pare com o uso das medicações por conta própria e aí a gente acabe tendo recidivas dessa doença no nosso paciente. Então, hoje, o que eu mais vejo de dificuldade na clínica desses pacientes com colangite é realmente a questão do tutor estar realizando esse tratamento de forma adequada. Por isso, para eu evitar esse tipo de problema, eu estou sempre entrando em contato com esse cliente, pelo menos aí a cada 15 dias, para saber como que esse paciente está, se teve algum efeito colateral, se ele está conseguindo fazer as medicações de forma correta, porque aí dessa forma a gente cria um vínculo com esse tutor e a gente consegue com que ele realmente mantenha esse tratamento e mantenha trazendo esse paciente para que a gente possa estar realizando aí os exames periódicos para a gente ver o estado geral e que dessa forma também a gente consegue acompanhar e ter um êxito no nosso tratamento. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter contribuído de alguma forma na rotina de vocês. Se por acaso vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através do Instagram. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu colega médico veterinário, siga o nosso canal para mais vídeos como esse.